a meu convite, a convite desta casa, eu pedi para que a secretária Marilza Dias, ela secretária do Meio Ambiente, juntamente com a doutora Rosa Maria, secretária executiva do consórcio de resíduos sólidos, da nossa cidade, viessem fazer uma apresentação do edital e da audiência que será realizada, uma audiência pública, na segunda-feira, dia 19. Nós temos, nos próximos dias, a Prefeitura está realizando esta audiência para a abertura do edital de licitação do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos, que é gerenciado e a gestão é feita atualmente pela doutora Rosa, para que tenhamos, assim, um entendimento, que essa casa possa entender melhor o objeto desse contrato. É um contrato que ele tem um prazo de 25 anos? 27. De 27 anos. Portanto, é necessário uma discussão, é necessário um entendimento dessa nova modalidade. A secretária Marilza falou que tem novidades nesse novo modelo, que vai proporcionar também, de certa forma, uma economia ao sistema de resíduos sólidos da nossa cidade. Então, eu peço a atenção de todos os vereadores. Nesse momento, convoco os vereadores que estão ausentes de suas bancadas para participarem. Eu acredito que até o término da nossa sessão seja o suficiente 1 hora para a apresentação. Em determinado momento, nós abriremos para as perguntas dos senhores vereadores, para esclarecimentos da nossa secretária. Então, com a palavra, eu solicito a secretária Marilza Dias que utilize a tribuna para a apresentação. Vereadores ausentes das bancadas, solicito que acompanhem essa explicação, essa explanação. Com a palavra, secretária. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu agradeço ao vereador Serginho, presidente desta casa, pelo convite e pelo espaço que nos concedeu para trazer aos senhores um assunto que é de extrema importância. Já é de longa data que nós buscamos alternativas para o tratamento dos resíduos sólidos, de forma a ter soluções mais modernas, que evitem somente a disposição em aterro, que é enterrar o lixo e enterrar recursos. E enfrentamos, não só aqui, o Brasil inteiro passa por esse processo, muitas dificuldades em viabilizar um sistema novo, até porque existe o grande lobby dos aterristas, porque é mais, digamos que o maior ganho é continuar enterrando lixo, que é um processo mais fácil e que requer menos investimento. Mas persistimos em buscar o avanço. E, desta forma, com o prefeito Rafael Greca, que é o presidente do consórcio intermunicipal que reúne 23 municípios, estruturamos, então, a proposta do novo modelo do sistema de tratamento. Já iniciamos o processo, faz parte do processo de concorrência pública, a audiência que nós teremos no dia 19, às 19 horas, no Parque Barigui, no Salão Barigui. Já tivemos também reuniões técnicas em vários municípios. Então, esse processo de discussão ele está acontecendo, e a minuta do edital, caso os senhores tenham interesse em ver o detalhe do que está proposto, ela está disponível na página do consórcio intermunicipal. O acesso é através da página da Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, no campo Consórcio Intermunicipal, nós temos lá a minuta do edital que está à disposição para consulta pública. Inclusive, já recebemos algumas contribuições da consulta pública que foi iniciada no último dia 31. Teremos, então, a audiência dia 19, e a publicação do edital, ela pode ser feita a partir do dia 11 de dezembro. Isso porque existem exigências legais quanto aos prazos. Então, o edital só pode ser publicado 15 dias após a audiência. Ou seja, a partir do dia 11 de dezembro, ele já poderá ser publicado. E esse momento é o momento da discussão da proposta. Eu vou passar rapidamente, vou procurar ser breve na apresentação, para que nós tenhamos um tempo também para esclarecimento de dúvidas. Será que está sendo possível de visualizar? Acho que está um pouco clara. Não estão visualizando, né? Não, está bem ruim a imagem. Nós faremos uma correção ali a partir de semana que vem.
A partir da semana que vem, será feita uma correção na luminosidade daquela porta. Bom, eu vou procurar esclarecer as informações fechar a porta, que estão... a segurança puder fechar a porta, a outra porta, talvez ali melhore. acho que ajuda, né? Bom, contextualizando a situação, o serviço hoje de gestão de resíduos sólidos, ele abrange 23 municípios que fazem parte do consórcio intermunicipal. Pode passar o próximo. O território são 10.674 quilômetros quadrados e atende uma população de mais de 3 milhões de habitantes. Então, nós estamos falando de uma solução que não é somente para Curitiba, mas para quase toda a região metropolitana. Né? A região metropolitana são 26 municípios e 23 fazem parte do consórcio. A solução que nós temos hoje é a disposição dos resíduos em aterro sanitário. Nós temos 2 aterros sanitários credenciados, um deles é o da Estre, em Fazenda Rio Grande, e outro da Essences, que é localizado na cidade industrial de Curitiba. Os 2 aterros, se nós continuarmos com a disposição da totalidade dos resíduos, eles têm vida útil somente por mais 8 anos. Ou seja, é urgente também uma solução, porque é cada vez mais difícil viabilizar o licenciamento de aterros sanitários. Eles acabam ficando mais longe e o custo de transporte aumenta. O objetivo desse processo é atender à Lei Nacional, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como eu disse, já tem bastante tempo que a lei foi aprovada e há uma grande luta no sentido de buscar esses avanços que a própria Lei Nacional prevê. De acordo com a lei, a disposição de resíduos em aterro sanitário deve ser somente de rejeitos do processo de aproveitamento e não de todo o lixo in natura. E o outro objetivo, também de grande relevância, é reduzir as distâncias percorridas no sistema que nós temos hoje de coleta e transporte. Para os senhores terem ideia, nós temos, por exemplo, o município de Adrianópolis, que a distância está a mais de 150 quilômetros do local da destinação, que é a Fazenda Rio Grande. Então, o esforço é no sentido de reduzir essas distâncias de transporte, aquilo que comumente está sendo chamado do passeio do lixo. A gente diz que não é nem passeio, já é uma viagem, né, em alguns lugares, porque é realmente bastante distante. Pode passar. A outra intenção é viabilizar o aproveitamento dos materiais presentes nos resíduos, em processos como reciclagem, produção de composto orgânico, utilização como combustível derivado de resíduos, que pode, por exemplo, substituir o coque nas cimenteiras, e é uma alternativa ambientalmente muito melhor, né, do que o coque, seria o combustível derivado de resíduos. Aqui tem uma situação que difere de aterro sanitário. As tecnologias de tratamento, normalmente, elas são mais caras. Só que tem possibilidade de gerar produtos e receita com esses produtos, o que pode dar daí a viabilidade econômica de novo sistema. Pode passar. Como já disse, então, a otimização dos roteiros de transporte é um dos objetivos, e a forma de equacionar isso é a previsão no sistema de locais de recepção, triagem e transbordo do material, onde ele sai do caminhão pequeno e passa para o caminhão grande. Daí haverá uma redução significativa do número de veículos rodando. Esse mapa está difícil visualizar, mas vocês veem ali no meio dele vários pontinhos roxos, né? Esses pontos que estão distribuídos nas outras cidades, vocês veem um só, Curitiba ali tem vários, é o que nós chamamos de centro de geração de resíduo, é onde concentra a geração. Então, como é que nós vamos reduzir o custo de transporte? Aproximando o local de recepção dos resíduos desses pontos de geração. Essa vai ser a forma que foi encontrada. Pode passar o próximo. Ali estão localizadas as 4 unidades. O meu está bom de ver. Vocês têm também na telinha, né? Então, na telinha dá para ver. Nós não temos, não. Bom, continuando então, na busca de áreas para a localização das unidades, uma das premissas foi a descentralização do sistema. Então, no modelo de referência estruturado pelo consórcio, nós temos 4 locais com previsão das unidades de tratamento. Uma delas em Colombo, no município de Colombo, para atender mais os municípios da região norte, outra em Curitiba, outra delas em Pinhais e outra em São José dos Pinhais.
Então, a intenção é que nesses locais o resíduo chegue e já comece o processo de tratamento. 2 delas têm a previsão do sistema de triagem e transbordo, e as outras 2, triagem, transbordo e mais o tratamento da parcela orgânica. Aqui já vem uma discussão que nós sabemos que será enfrentada na licitação, que é a divisão por lotes. Então, no primeiro momento, nós fizemos a divisão em 4 áreas de interesse, pensando em fazer 4 lotes na licitação. Mas a viabilidade técnica e econômica de operar as unidades, o melhor arranjo é ter o sistema de tratamento completo somente em 2. E há uma flexibilidade entre usar uma ou outra unidade. Se fizéssemos por lote, nós teríamos 4 contratos fixos, que seria difícil, se tiver problema em unidade, direcionar o resíduo para outra. Teriam questões contratuais envolvidas. Então, a forma que nós encontramos para possibilitar uma maior participação de empresas é admitir a participação em consórcios. Então, poderá haver consórcios de empresas que venham a oferecer a proposta, mas a proposta deve ser para o sistema de maneira integral. Pode passar o próximo. Ali estão as localizações. Aqui é só um exemplo do que se pretende como triagem mecanizada. São sistemas em barracão fechado, não é nada com lixo exposto, é uma forma de que tenha condições de implantar mais próximo de população, de residências, sem ter o inconveniente causado pelo lixo, né? Então, tem que ser barracão fechado, com controle de pressão negativa para não ter odor saindo fora desse espaço e nada de lixo exposto fora do barracão. Quando a gente fala em triagem, precisa esclarecer o seguinte: o resíduo que vai ser dirigido para esse sistema é o resíduo da coleta domiciliar do lixo comum, não é o reciclável. O reciclável já é coletado separadamente. No caso de Curitiba, ele já é encaminhado para as associações de catadores e continuará dessa forma. Nós estamos falando em triagem do lixo bruto, aquele lixo que está dentro do caminhão compactador e que daí tem que ser um sistema mecanizado. Não tem como abrir o saco e pôr pessoas ali separando, é até insalubre isso. Depois da primeira etapa, que é um sistema mecanizado, quando o lixo já está separado, o orgânico do restante, daí sim pode ter a separação manual para buscar aqueles materiais que têm mais valor e possibilidade de colocação no mercado. Então, nós sabemos que pode haver uma preocupação por parte dos catadores, que hoje atuam na triagem dos recicláveis, de que o material deles não seja disponibilizado. Isso não vai acontecer. No objeto da licitação e no edital está bem claro. Esse edital ele exclui os resíduos recicláveis de coleta seletiva. Passando o próximo. O sistema que nós definimos como modelo, ele prevê a triagem, a triagem que vai gerar recicláveis e o CDR, que é o combustível derivado de resíduos, o tratamento da parcela orgânica através de biodigestão, que vai gerar o biogás, que poderá gerar energia. Para o sistema todo, o tratamento do orgânico gerando energia está dimensionado para uma geração de 10 megas de energia com aproveitamento do biogás. Porém, aqui também, e somente os rejeitos do tratamento é que devem continuar sendo daí dispostos em aterro sanitário. Aqui também temos um ponto que é importante esclarecer. Nós definimos uma tecnologia de referência, que deu embasamento para fazer o orçamento e toda a definição de valor do edital. Porém, o edital admite que sejam apresentadas outras tecnologias, desde que seja comprovado que elas já são utilizadas em algum local com um resultado satisfatório. Então, não pode ser uma tecnologia experimental, mas não precisa ser exatamente a que está sendo definida como modelo de referência. Sobre as áreas indicadas, também admite-se que sejam apresentadas outras alternativas de área, desde que garantam a economia no transporte que foi dimensionada no sistema. Então, há uma grande flexibilização no sentido de contemplar as diversas possibilidades existentes hoje no mercado. Pode passar o próximo. O edital, como eu disse, ele admite outras tecnologias, mas desde que atendam metas de resultado. Então, para os primeiros 5 anos do sistema implantado, a meta é a redução de resíduos dispostos em aterro sanitário de, no mínimo, 57%.
Então, o sistema que nós dimensionamos como referência, ele já dá esse resultado. Redução da quilometragem percorrida, ela deve chegar a, no mínimo, 33% do total percorrido hoje. E, em 10 anos, o sistema tem que estar apto a aproveitar 90% dos resíduos e destinar em aterro sanitário somente 10% do que nós consideramos rejeito do aproveitamento. E, vamos lá. Eu não falei ainda dos prazos. Esse processo todo, dentro do sistema dimensionado pelo consórcio, para o tratamento de todo o resíduo, a previsão de investimento é de cerca de 600 milhões. Então, não é um contrato que seja possível amortizar esse investimento de acordo com os prazos estabelecidos na 866, que é no máximo 5 anos. Há necessidade de se ter um contrato de longo prazo. A previsão é de 27 anos de prazo contratual, sendo 25 de operação do sistema. Por que 27? Porque vai ter que ter um tempo para implantar o sistema, para depois começar a operar. Por isso, o prazo contratual de 27 e o tempo de operação de 25 anos. Bom, aqui nós temos os ganhos ambientais, né, com a reciclagem, cerca de 8 mil toneladas de papel por ano. Mais de 2 vezes, isso significa que nós vamos evitar o corte de 260 mil árvores por ano, que é mais de 2 vezes a área do Parque Barigui. É como se a gente estivesse economizando toda essa reserva de vegetação em função da reciclagem e aproveitamento do papel. Em termos de redução de emissões atmosféricas, a previsão é da redução de 41% de emissão de gases de efeito estufa. Comparando o sistema que nós temos hoje, o quanto é emitido pelo percurso dos caminhões, por aterro sanitário, o sistema novo deve ter uma redução de 41%. Isso representa 10% das emissões globais de Curitiba. Então, é extremamente significativo em termos de avanço também nesse aspecto. Em termos de economia de energia elétrica também, com a reciclagem, nós vamos ter um ganho significativo. Pode passar o próximo? Economia de água, porque quando nós reciclamos, nós também poupamos esses recursos que seriam utilizados na produção de materiais novos. Essa que é a referência para se calcular esses ganhos ambientais. E a geração, como eu já disse, de cerca de 10 megas de energia, né, que isso também corresponde a 80% do que é o consumo de energia da iluminação pública de Curitiba, por exemplo, né? E um aspecto também importante, hoje nós temos 803 mil toneladas por ano, são cerca de 2.800 toneladas por dia, destinados em aterro sanitário, é o resíduo bruto destinado, e em 10 anos nós teremos 83.600, em torno disso, que seria 10% dos resíduos. Próximo. Em termos de quilometragem rodada, então todo esse percurso do caminhão, quando sai do setor de coleta, vai até o aterro sanitário em Fazenda Rio Grande, volta para o setor de coleta. Isso de Curitiba e dos outros municípios também, nós percorremos hoje 8.160.000 quilômetros ano. E passaremos com o novo sistema, se a localização das unidades for essa, prevista no edital, a uma redução para 5.500.000 quilômetros por ano. O custo do tratamento dos resíduos, ele fica mais caro. Porém, essa economia no transporte, ela faz com que o sistema, no geral, traga economia para os municípios. Então, o que nós pretendemos é ter um avanço tecnológico e, ao mesmo tempo, garantir ainda uma economia financeira. O edital prevê que até 18 meses, a partir da assinatura do contrato, já tem que entrar em operação. Então, 18 meses é o período para implantação, pelo menos, das unidades de recepção e triagem. Depois, a parte do tratamento completo tem mais prazo. Então, até 36 meses da assinatura do contrato, o tratamento completo para 50% dos resíduos, até 60 meses para 100% dos resíduos, e até 120 meses, como nós falamos, 10 anos, a disposição de final em aterro sanitário somente 10%, o sistema tem que comportar o tratamento do restante do resíduo. Pode ser o próximo. Em termos de valor, o custo por tonelada de resíduo ficou em R$ 109,10. Esse é o limite do edital.
Logicamente, as empresas deverão apresentar valor menor que esse. Então, esse é o valor máximo do edital. Porém, o custo efetivo, ele é de R$ 230 por tonelada. O que compõe o sistema? Como eu disse, o uso de tecnologias, ela dá condições de ter a venda de recicláveis, a venda do CDR, a venda de energia, que compõem o que nós chamamos de receitas alternativas ou acessórias. Então, estas receitas têm que compor o sistema para que o valor da tarifa para os municípios seja reduzido. Então, significa que cerca de 52% do custo do sistema deverá ser arcado por receitas acessórias. É risco, é responsabilidade da concessionária a viabilização dessas receitas. Pode passar o próximo. Dentro desse modelo, cerca de R$ 26 representa transporte, porque o que vai mudar? Hoje, nós temos nos nossos contratos, cada município tem seu contrato de coleta, limpeza pública, e leva para os 2 aterros sanitários. O consórcio só gerencia a destinação nos aterros. Com o sistema novo, os municípios levarão até a unidade de recepção. Dali para frente, o transporte secundário, que a gente chama, que é o transporte entre unidades e do rejeito para aterro, é responsabilidade da concessionária. Então, ela passará a ter também gerenciamento do consórcio e responsabilidade de execução da concessionária. Hoje, nós pagamos R$ 79 para disposição em aterro sanitário. Com o tratamento, nós passaremos a um custo de R$ 83,10. Pode passar o próximo. Aqui nós temos, como eu já disse, o prazo contratual de 27 anos. A licitação está prevista para ser menor preço. E tem, na fase de habilitação, que é a aprovação dos documentos da empresa, ela tem que apresentar uma metodologia de execução, que mostra como é o projeto técnico. Isso não serve para pontuar como nota técnica, mas serve para verificar se ela pode ser habilitada ou não. Digamos que apresenta uma tecnologia que não tem fundamentação, ela pode ser inabilitada. E a decisão, daí, é somente pelo menor preço. Então, o valor global da licitação, ele está previsto em 2.279 milhões. Então, vejam os senhores que é um sistema novo, representa um valor significativo e, por isso, também por isso, né? Não só por isso, mas também por isso, merece e carece todo esse processo de discussão até que seja efetivamente encaminhado e publicado o edital. Agora, é interessante nós fazermos uma comparação, porque quando a gente fala num contrato de 2 bilhões, é como se fosse uma despesa nova. Na verdade, nós estamos propondo um sistema que substitui uma forma de execução do serviço atual. Então, é interessante a gente analisar. Se nós não fizéssemos nada e deixássemos o sistema como está hoje, então, daí, ao longo dos 25 anos, que são os 25 anos de operação do sistema, nós teríamos um custo de 3.452 milhões, que envolve essa parte do transporte que passará a ser da concessionária, que hoje é arcada pelos municípios. Por isso que esse valor é diferente do valor da licitação, que a gente ali está entrando o custo que o município tem hoje com essa parte de transporte. Com o sistema novo, se ele for implantado, esse custo, considerando a etapa do transporte, ele será de 3.315 milhões para os 25 anos. Isso representa uma economia para o sistema de 136 milhões durante o período contratual, que é praticamente 4% a menos do gasto que se tem atualmente. Então, o que se propõe é um sistema novo, com uso de tecnologias para realmente ter o aproveitamento do lixo, diminuir passivos ambientais, e com a localização das plantas, de forma que a gente tenha economia no transporte, no valor final, nós teremos economia de 136 milhões. Pode passar o próximo. Aqui está o cronograma de implantação, né, que prevê aquilo que eu já especifiquei. Obrigada. Que em 18 meses o sistema tem que iniciar a operação, a concessionária só passa a receber a partir do momento que ela iniciar a operação, que ela começar a tratar o resíduo. Antes disso, ela tem que fazer o investimento para a implantação, né? Por isso tem um prazo maior de contrato do que de operação.
Então, aí o cronograma, pode passar o próximo. Acho que é o último, né? Então, basicamente, são essas informações. O detalhamento do edital está já à minuta disponível para consulta pública, caso os senhores queiram aprofundar. A audiência pública é um momento de discussão também, daí permanecerá ainda mais um tempo em consulta pública, para depois termos a publicação do edital. Entendemos que não é possível arcar com os custos diretamente pelos municípios, por isso o modelo de concessão. Não é uma proposta de PPP, ela é uma concessão simples, onde haverá a concessão dos serviços, a fiscalização por parte do consórcio intermunicipal para que se garanta o cumprimento de todas essas metas. Então, eu agradeço a atenção dos senhores e me coloco à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento que a gente ainda tenha Estou me inscrevendo. Tempo de esclarecer. E caso não seja possível durante o tempo da sessão, nós poderemos continuar conversando aqui ao lado, na audiência, na secretaria, enfim. Secretária, eu de imediato convido a Vossa Senhoria para sentar conosco à mesa e os vereadores poderão fazer suas inscrições. Nós temos já a vereadora professora Josete inscrita, vereador Chicarelli, vereadora Noemia Rocha, depois vereadora doutora Maria Letícia. Então, vou repetir, professora Josete, vereador Chicarelli, vereadora Noêmia, vereadora doutora Maria Letícia. Vou passar então a palavra, peço que os vereadores sejam um pouco sucintos, que nós estamos dentro do prazo da sessão. Então, acredito que vai ser possível ainda vencermos essa etapa. Professora Josete, com a palavra. Bom dia, secretária. Eu vou fazer um raciocínio, eu gostaria que a senhora me confirmasse ou discordasse. Quando a senhora apontou ali a questão da economia, né, entre o atual sistema e esse sistema novo proposto a partir desse novo edital, a senhora falou em 136 milhões, cerca de 4%, né? Então, até onde eu entendi, a grande diferença é em relação ao impacto ambiental. Né? Porque se a gente for pensar, claro, 136 milhões é bastante, né? Não estou dizendo que não. Mas, assim, na proporção, né, do valor desse contrato, que é de mais de 2 bilhões, né? Nos parece que a economia é pequena em termos de recursos financeiros, né? Então, essa é uma das dúvidas. A outra questão é em relação a esses centros, né, que seriam centros de transbordo, pelo que eu entendi, em 2 seriam realizados a triagem e o transbordo, e em outros 2, além disso, tratamento de resíduos orgânicos, é isso? Tá. Eu gostaria de que a senhora repetisse quais os municípios, né? Porque uma preocupação é a questão das distâncias, né? Então, por exemplo, Adrianópolis, que foi o exemplo que a senhora citou, né? Que a distância é muito grande em relação a hoje o aterro da Fazenda Rio Grande. Qual que seria o município que seria a referência para eles transportarem, né? E qual a distância, né, desse transporte? Porque, assim, uma crítica que a gente sempre ouviu é que o que torna caro é o transporte, né? O que torna caro o sistema é o transporte, né? Mas, se a gente for comparar em termos de valor de contrato, isso não alterou tanto, né? Então, é a dúvida que a gente tem, né? Então, mais uma vez, nos remete a pensar, tá? Se não está sendo reduzido consideravelmente o valor do contrato, né, nós não estamos economizando em termos de recursos financeiros. Mas, mais uma vez, repito, é uma questão de impacto ambiental. É essa questão que eu gostaria que a senhora pudesse explanar. E em relação aos lotes, né? Quantos lotes seriam, que eu não me recordo
se a senhora abordou ali ou eu que não consegui anotar. Quantos lotes seriam, né? E o valor em separado de cada lote, né? Para a execução desse serviço. Seria isso. Obrigada. Agradeço, vereadora. Próximo inscrito, vereador Schicarelli, com a palavra. Bom dia novamente, secretária. Eu queria conversar algumas coisas assim, que eu vejo assim, no andar da carruagem. Uma licitação que, por exemplo, estava anunciada por aproximadamente, ou mais um pouco, 1 bilhão. De repente, né, passa para 2 bilhões e um pouco mais. É fácil eu entender, né? Eu vendo uma explicação tão bem feita, bem entendido, mas eu queria saber, ao longo do que vai ser passado para a sociedade curitibana e a exploração disso, de que forma vocês estão preparados, né, para mostrar isso para a população, porque a gente tem defendido o governo aqui e tem entendido que essa é uma preocupação muito grande da sociedade, uma exploração muito grande. E também porque, como Vossa Senhoria mesmo falou, né, o sistema, com o tempo, passa a ser mais econômico, menos gastos, e dada a tecnologia, que eu acredito que daqui a 27 anos vão estar totalmente moderados. Eu acho que vai ser feito tudo, no meio do caminho vai ser feito tudo já, eu acho que os custos vão diminuir muito. Então, para encerrar, vocês estão preparados para esses questionamentos que vão ter, ou se há a possibilidade, é lógico, é um problema para discutir depois. Por último, é uma pergunta minha daí, esse prazo de 27 anos, que fatalmente será um alvo de questionamento depois, é necessário, ou é longo demais, ou é necessário para que a gente forme a nossa opinião melhor? Vereadora Noêmia Rocha. Só quero parabenizar a explanação da Marilza. A gente, aproveitando, né, nessa questão do tratamento do lixo, nós estamos com um projeto de lei aqui, secretária, sobre a destinação correta das bitucas de cigarro, que eu sei que é um problema também nessa área. Mas, enfim, eu fui contemplada com a pergunta da vereadora professora Josete, vou aguardar a resposta. Mas eu queria saber esse projeto, que é um projeto bacana, de responsabilidade social, de geração de recurso, através da transformação das bitucas em folha de papel A4, que provamos aqui que é possível. Também na destinação, até na questão comercial das empresas de hidro, que nós já conversamos sobre isso. Se existe algum estudo também dentro da secretaria para essa questão das bitucas de cigarro. Obrigada. Ok. Eu vou passar, então, rapidamente a doutora Maria Letícia, só para aproveitar o bloco, tendo em vista que as perguntas estão sucintas. Doutora Maria Letícia, com a palavra. Bom dia, secretária. Eu acho que é um avanço, realmente, sim, mas eu tenho aqui algumas dúvidas. Me preocupa a questão dos 27 anos também. E algumas coisas bem pontuais. Por exemplo, o transporte até a unidade de recepção, isso é do município, não vai fazer parte dessa licitação da responsabilidade do concessionário, não sei. Com relação ao tempo que essa concessionária vai ter, quer dizer, até de produzir uma receita acessória, se existe algum gap ali de tolerância em relação ao concessionário. E se essa receita reverte ao município, de alguma forma, ou se isso será do concessionário. Mas, enfim, de um modo geral, acho que há um grande avanço. Parabéns, secretário. Eu peço a devolutiva da secretária. Na sequência, quem quiser fazer a inscrição, o vereador Bruno fará. Secretária Marilza, com a palavra, por gentileza. Bom, então, primeiro a pergunta da vereadora professora Josete, sobre a economia, né, financeira ser pequena, quais os princípios com relação à distância, enfim, e sobre lotes, resumindo, né. Veja, vereadora, quando nós falamos em economia financeira, quando nós iniciamos a estruturação desse modelo, que buscou-se alternativas de tratamento com uso de tecnologia para garantir o aproveitamento de resíduos e parar de gerar passivos ambientais, como nós dizemos, que o aterro sanitário é um passivo ambiental,
a tendência do custo era ficar bem superior. E aí foi que nós estruturamos na forma de sistema, prevendo a descentralização das unidades, porque como economia de escala, uma unidade só, grande, para atender todo mundo, ela acaba ficando mais barata. O problema é o custo do transporte que os municípios têm. Então, a divisão em unidades descentralizadas é para garantir essa economia do transporte. Quando eu falei em 4% de redução, é para o sistema como um todo. Então, é naquela lógica de que hoje o conjunto dos 23 municípios roda mais de 8 milhões de quilômetros e no futuro passará a rodar 5 milhões, com o modelo novo. Mas, então, os 4% é para o sistema como um todo. Logicamente que dentro disso tem município que tem uma economia maior. Por exemplo, Adrianópolis. Eles passarão a destinar na unidade de Colombo. A economia para Adrianópolis vai chegar em cerca de 20% do que eles gastam hoje. Então, qual que é a tendência? Que os municípios que estão mais distantes terão um ganho maior. Já a Fazenda Rio Grande, por exemplo, tem o aterro sanitário hoje dentro da área dela. Ela terá um custo maior de transporte, porque ela vai levar em outra unidade para triagem, né? Porém, tem a PEC, que prevê que a disposição final em aterro tem que ter um benefício para o município sede, e Fazenda Rio Grande, muito provavelmente, continuará com a alternativa de aterro, podendo receber rejeitos. E será compensada por essa medida, que daí vai diminuir o prejuízo deles. Então, no modelo geral, Curitiba terá uma economia de cerca de 3,5%. Mas, como eu disse, os municípios mais distantes, a economia deles será maior. Então, qual que foi a lógica? O resíduo de Curitiba, por exemplo, ele deve ser tratado parte em Colombo, parte em cada unidade. E tem uma unidade também prevista para a região da SIC, que vai tratar o maior volume. Porque o resíduo de Curitiba, que é o maior gerador, ele dá viabilidade técnica, porque quanto menor a unidade, mais caro é o custo de implantação, de operação dela. Então, essa divisão dos resíduos vai dar essa economia. Essa que foi a lógica. Então, nós buscamos áreas. Então, a área de Colombo é uma área particular, mas que já tem um processo de negociação de desapropriação. Desculpe, a área de Colombo é área pública, mas a área de Pinhais é uma área particular, mas que já tem processo de desapropriação. A área de Curitiba é área pública, e a área de São José dos Pinhais também é uma área privada, que já tem processo de desapropriação. Com essa dificuldade, porque as áreas têm que estar numa localização que traga uma economia no transporte, mas também tem que resguardar um pouco a distância de populações, tem alguns critérios para o licenciamento dessas áreas. Então, nós tivemos uma dificuldade de encontrar áreas públicas que atendessem esse critério. E verificamos que existem muitas áreas particulares, mas que não há processo de desapropriação. Por isso, deixamos em aberto que as empresas poderão apresentar outras localizações, só que no edital tem uma tabela com a distância de cada município e o quanto que é previsto de redução. Então, eles têm que garantir essa redução no valor total da quilometragem. É assim que está sendo garantida a economia. Então, quando nós falamos que o sistema como um todo vai trazer uma economia financeira, na verdade, isso também é um grande avanço, porque a tendência para sair do aterro e passar para o sistema de tratamento seria de nós termos um custo muito superior. E nós procuramos equacionar isso, garantindo no mesmo processo a localização das unidades para ter uma economia no transporte, que daí vai reverter em economia para os municípios. Daí, só aproveitando, já respondendo da vereadora Maria Letícia, essa parte do transporte, que hoje, vou dar o exemplo de Curitiba, tem a coleta no setor, o transporte vai até, a maior parte, Fazenda Rio Grande, e uma pequena parte até a Essências, na cidade industrial. Esse custo está dentro do contrato de limpeza pública, que é responsabilidade do município. Então, o que continuará sendo responsabilidade do município? O custo da coleta e do transporte até a unidade de recepção. Dali para frente, é responsabilidade da concessionária. Então, ele vai reduzir essa distância. E isso, nós temos que daí alterar o contrato da limpeza pública, que neste edital nós já deixamos a previsão, que a partir do transbordo vai ter uma redução da distância de transporte. Então, é aí que nós vamos garantir a economia. Com relação ao modelo, aos lotes,
não será dividido em lotes, vereador, é um sistema único. Por que isso? Justamente pela flexibilidade que foi dada de que as empresas apresentem diferentes alternativas, tanto tecnológicas como de localização. Porque se nós tivéssemos que fazer a divisão do lote, nós engessaríamos cada pedaço, teria que ser daquela forma do edital. E isso traria uma dificuldade para o funcionamento do sistema como um todo. Então, dessa maneira de implantação escalonada, uma única concessionária fazendo todo o tratamento, tem uma possibilidade de flexibilização do uso de uma ou outra unidade. Digamos, uma unidade tem problema, tem que levar o material para outra. Isso é perfeitamente possível dentro das previsões contratuais, você não tem que negociar entre 4 contratos a situação. E daí a forma para que possibilitar maior participação de empresas foi justamente, ao invés de ter lotes, admitir a participação em consórcio. Até porque nós estamos falando de um conjunto de tecnologias, é difícil ter uma empresa que tenha o domínio total de todas as alternativas. Então, admite-se daí consórcio de empresas participando. Se as empresas, entre elas, dividirem a operação de cada planta, isso também é possível. Mas o consórcio terá uma concessionária a quem, e a população também, porque há um processo de controle social, né, de um contrato, por ser um contrato de concessão, você tem uma concessionária que responde pelo sistema. Então, não há... a nossa primeira intenção era dividir por lotes. Na evolução das alternativas, nós estudamos 22 cenários diferentes, de tamanho, de unidades, de composições, e chegamos a esse modelo, que é o que traz o maior ganho ambiental e economia financeira também. Aí, sem a divisão em lotes. O vereador Schicarelli, veja, a licitação, esse valor é pelo tempo contratual. Como eu disse, se nós continuássemos hoje com o sistema igual está, sem nenhum avanço, nós gastaríamos mais. Então, é aí que nós temos que buscar a vantagem. Na verdade, como disse a vereadora professora Josete, o grande ponto é a melhoria ambiental, porém, ela não vai custar mais caro. Isso é que é também a vantagem de um sistema descentralizado. Com relação a como será informado a população, né, que o vereador Schicarelli comentou, a previsão, essa licitação, ela é uma concessão que considera também outorga. A concessionária deverá repassar ao consórcio os valores de outorga, que são justamente para estruturar a fiscalização do sistema, que hoje nós fiscalizamos em 2 locais. Passaremos a fiscalizar em 4, talvez até mais, porque na proposta pode ser apresentado um número maior, inclusive, de unidades, né? Então, precisa estruturar a fiscalização. E a previsão maior são cerca de 54 milhões durante o período de todo o contrato, são cerca de 2 milhões por ano para programas de educação ambiental e conscientização da população. A intenção é ter campanha permanente nesse aspecto, né? Porque nós continuamos com toda a necessidade de separação do reciclável, enfim, e todas as necessidades de processos também educativos que devem ser contemplados nesse contrato. Sobre a tecnologia estar ultrapassada em 27 anos, o edital prevê também um mecanismo de atualização tecnológica. Então, a cada 5 anos, tem que ser feita uma revisão contratual com análise sobre possível atualização tecnológica. Digamos, surge lá um equipamento que vai trazer um benefício maior no sistema. Então, ele pode ser incorporado durante o período da concessão, né? E as manutenções preventivas, corretivas, também é que garantem que, depois desse prazo, o sistema continuará operacional. Tem mais um aspecto também da concessão, que é a reversibilidade dos bens. Então, toda a implantação que for executada com recursos provenientes do consórcio, elas são reversíveis ao patrimônio do consórcio, ou seja, dos municípios ao final da concessão. Sobre a pergunta ainda do vereador Schicarelli, acho que respondi, da vereadora Noêmia Rocha, com relação à destinação, ao aproveitamento de bitucas, eu acho que todas as iniciativas que deem condições de aproveitamento de um determinado material, que hoje é um problema, como destinação, elas são necessárias. Isso é importantíssimo, e a gente tem uma dificuldade grande na limpeza pública, locais onde se tem eventos, por exemplo, a limpeza no dia seguinte é triste, porque
pense, tirar a bituca de cigarro entre as pedras de um calçamento, né? Não é fácil. Então, tudo que tiver de alternativa de aproveitamento, ela é sempre muito, muito bem-vinda. Bom, já respondi para a vereadora Maria Letícia com relação ao prazo, né? Então, o prazo de operação do sistema é 25 anos, 27 porque tem uma implantação a ser feita antes de iniciar a operação, né? Nos estudos que nós fizemos, esse foi o prazo que deu viabilidade econômica, porque prazos mais curtos, esse valor da tarifa ficaria muito alto para os municípios poderem bancar. Então, o nosso limiar de prazo foi justamente um prazo compatível a manter os valores dentro dos patamares que são gastos atualmente, até com uma economia, como é o que está previsto. Claro que as propostas terão que apresentar valor menor que esse, então tende a ser um pouco maior essa economia. E por que concessão? Porque, como eu disse, o investimento ele está previsto em cerca de 600 milhões. Isso não é possível você amortizar em 5 anos. O custo disso ficaria muito alto numa licitação normal. Então, para nós termos um sistema efetivo que traga resultado, ele tem que ser de longo prazo. Não há outra forma, em termos de prazo contratual. Com relação às receitas acessórias, as receitas acessórias são de responsabilidade da concessionária, porém, ela compõe o custo do sistema para que a tarifa seja menor. O edital também prevê as revisões sobre o aspecto econômico do contrato, que é justamente para garantir que, com as receitas acessórias, você garanta aquilo que a gente fala modicidade da tarifa. E a tarifa vai ser paga pelos municípios, não é diretamente... Os usuários do sistema serão os municípios do consórcio, né? Logicamente que isso sai da nossa conta hoje. Acho que respondi a todos. Eu vou abrir a nova rodada com a pergunta do professor Silberto, na sequência, vereador Hélio. Ok. Professor Silberto, com a palavra. Bom dia, secretária. A minha preocupação, na verdade, já foram vários questionamentos foram respondidos na sua resposta, já foram respondidas. A preocupação maior é sobre também a questão do tempo do contrato, porque haja visto que a gente temos no estado do Paraná o contrato de concessão dos pedágios de 20 e poucos anos, e depois virou essa briga de governador querendo acabar ou outra coisa. Então, essa é a grande preocupação, mas só quero parabenizar, porque o contrato ele visa melhorar a questão do reaproveitamento do lixo, questão do meio ambiente. Então, na verdade, isso é fundamental. E o restante já foi contemplado. Parabéns pela explanação. Obrigado, vereador. Vereador Hélio Virbinski. Secretária, parabéns pela explanação e pelo belo trabalho que vem realizando junto à Secretaria. Eu gostaria de saber a respeito das intervenções que a Secretaria de Meio Ambiente, com verba federal, vem fazendo nos rios de Curitiba. Existe um projeto para a revitalização completa do Rio Belém. Eu gostaria de saber como está isso, se isso já está em andamento, qual é o valor da verba e qual é o cronograma para que isso aconteça. É muito importante lá para a nossa região leste, lá, porque ainda muitas enchentes acontecem, e eu tive a oportunidade de ver esse projeto, e é um projeto muito interessante que resolveria esse problema lá na região, inclusive melhorando a parte urbanística, e, enfim, de doenças transmissíveis, etc. Então, gostaria de saber como está e qual é o cronograma. Vereador Mauro Bobato. Obrigado, presidente Leônidas. Bem-vindo a essa casa. Sempre, Maurício, sempre é bom acompanhar teu trabalho. Só pontuei, porque o Silberto citou, existe a possibilidade até do pessoal sair do consórcio também, né, Marilza? São 26, 27 municípios, eu não lembro direito, mas existe a possibilidade, também está contemplado no edital. Eu acompanhei uma reunião da Comissão do Meio Ambiente, estarei com certeza segunda-feira na abertura do edital, no lançamento, mas só comentar um pouco disso. Existe a possibilidade do município que não está satisfeito, não se sentir contemplado, mas ele vai ter que ter uma contrapartida. Eu imagino que tudo isso é negociável também, apesar de estar contemplado no edital. Seria só essa citação. Devolvemos a palavra à secretária Marilza para que possa responder os questionamentos dos vereadores. Certo. Professor Silberto,
Veja, a questão do prazo contratual, sempre que você vai tratar de um modelo de concessão, você está transferindo, claro que a titularidade do serviço continua sendo do consórcio e dos municípios, mas você está fazendo um contrato de longo prazo, isso causa realmente preocupação. O que nos garante é um bom contrato e mecanismos de controle social também previstos, que vai garantir com esse contrato e uma fiscalização eficiente para que ele seja bem executado. Então, seria a mesma coisa que nós temos o contrato de 60 meses, aí nós temos que licitar de novo. Nesse caso, nós teremos um contrato de maior prazo, mas temos a cada 5 anos a revisão contratual, que você pode alterar condições do contrato. Então, a preocupação que nós temos é a mesma, é garantir um processo que você viabilize o investimento necessário, que hoje os municípios não têm condições de arcar. Então, a iniciativa privada tem que fazer o investimento, vai ser remunerada ao longo de um prazo maior, que é possível para os municípios arcarem com esse custo. Então, no longo prazo, já no curto prazo, nós teremos resultados melhores do que se tivéssemos um contrato nos termos da Lei 8666. Então, é a mesma preocupação, a garantia é ter um bom contrato, fiscalização eficiente e controle social do processo, para que isso venha a atender ao interesse público durante todo o prazo contratual. Eu já vou responder rapidamente do vereador Hélio Verbinski. Os recursos do governo federal são de obras que estão sendo executadas pela Secretaria de Obras. Nós temos um acompanhamento, e os senhores tiveram conhecimento disso, estivemos aqui falando do processo de contrato de programa com a Sanepar. Os recursos previstos para o Fundo de Saneamento Básico Ambiental, que foi aprovado também aqui pela Câmara, já estão sendo repassados aos municípios. Aquele trabalho de educação ambiental, limpeza de rio, recuperação de margens, já está em processo de licitação e pretendemos finalizar ainda este ano, para que no início do ano já tenhamos todas essas equipes, inclusive aquelas que farão a verificação da ligação adequada do esgoto, já atuando diretamente no início do ano, com toda essa ação já estruturada. Então, estamos nos processos de licitação agora, tentando efetivar essas contratações. Com relação à pergunta do vereador Bobato, bem lembrado, nós estivemos também na Comissão de Meio Ambiente, já falando desse assunto. Hoje, são 23 municípios que compõem o consórcio intermunicipal. Cada município tem a autonomia, a liberdade de sair do consórcio ou sair desse tipo de contrato. Só que no caso dele sair, ele tem que arcar com os custos ou que não poderão ser repassados aos demais municípios. O sistema está dimensionado para um volume. Digamos que um município que tem uma geração bem pequena de lixo vai sair, o impacto é muito pequeno, mas ele tem que arcar com os compromissos contratuais. A tendência hoje tem sido, na verdade, de mais municípios aderirem ao sistema. Por exemplo, Balsa Nova faz parte do consórcio, não usa a destinação em aterro sanitário do contrato do município, porque eles têm um aterro próprio, que também está em fim de vida útil, vão encerrar, e a partir do ano que vem vão passar a dispor junto com o consórcio. Então, a Rio Branco do Sul também hoje não faz parte do consórcio, está em tratativas visando ingressar. Na medida que tem uma solução boa, implantada, a tendência é os municípios não só permanecerem, mas outros virem a utilizar também. Tico, poderia só um... Pois não, vereador. Desculpa quebrar o protocolo. Marilza, não existe nenhuma planta pronta hoje do sistema, porque daí tem o tratamento mecânico, o tratamento biológico, não existe nenhum modelo pronto, aferido, funcional hoje. Teria que ser implantado ao longo desses 2 anos. Para o tratamento, teria que ser implantado nesse período. No primeiro momento, é para transbordo. No primeiro momento, é triagem e transbordo com prazo de 18 meses, porque o licenciamento ambiental dessas unidades também é responsabilidade da concessionária. Então, tem o licenciamento, a aprovação de projetos e implantação. O prazo de 18 meses, com a parte de transbordo e triagem. Daí, com o tratamento, ela tem um prazo de um pouco maior, de 36 meses para 50% do tratamento e, na sequência, 100% do tratamento. Então, é um sistema escalonado de implantação. Parabéns e boa sorte. Temos ainda inscritos o vereador Tito Zeglin, vereador Oscarino do Povo. Eu pergunto se há mais algum vereador inscrito nesse último bloco. Então, eu passo a palavra ao vereador Tito Zeglin, na sequência, vereador Oscarino do Povo, como último bloco de inscritos.
Agradeço, presidente, secretária, que bom tê-la aqui. Tua competência justifica o cargo que você está. Estou satisfeito na questão do lixo, só quero abordar 4 assuntos que me incomodam e aproveito a oportunidade de poder olhar nos teus olhos, que se eu for lá na secretaria, provavelmente não vou ser atendido pela senhora, porque a gente faz parte de uma votação e hoje eu não sou bem visto pelo prefeito, e a orientação é para que a gente não seja atendido pelos secretários e presidentes de algumas instituições, exemplo do IPU, da URBS, etc. Então, eu aproveito essa oportunidade olhando nos teus belos olhos. Bustos de Curitiba. Maria Polenta, a comunidade de Água Verde, a associação pede a relocação, querem fazer uma festa com a presença do prefeito e foguete sem estouro, para agradar a vereadora. Só com... E também aqui Osako Paraná, que foi o autor da estátua, o semeador, o seu busto foi retirado ou roubado. Para mim, a informação que me deram da prefeitura é que foi roubado. Então, gostaria se a senhora pudesse dar uma olhada, porque não podemos deixar ali o pedestal sem a cabecinha do Osako Paraná, uma pessoa importante. Árvores na Presidente Kennedy, eu já tinha o parecer favorável para cortar alguns pinos na Kennedy com Laminha Lins. Depois, infelizmente, de uma hora para outra, mudaram a ideia e as árvores estão lá energizando o solo em dias de chuva. A Copel diz que a responsabilidade não é deles, que eles fizeram a poda, mas o fio bate nas árvores com chuva, vento e energiza. Alguém vai morrer eletrificado ali. Eletrocutado? Tá bom. E depois mais uma questão aqui, secretária. Cemitérios, portões laterais fechados. Imagine você entrar pelo portão principal do Água Verde e ter que caminhar pessoas idosas, cadeirantes, etc., 1 quilômetro, 2 quilômetros para chegar no túmulo lá no final do cemitério. Comunidade pede, é um desgaste que o prefeito está tendo sem necessidade. Pedem que sejam abertos os cemitérios, porque mesmo com os portões fechados, houve um roubo na semana passada. Para concluir, vereador. Para concluir, houve um roubo lá. Então, se a senhora pudesse determinar a abertura dos portões dos cemitérios em determinados horários. E para concluir, linha verde. Tantas árvores plantadas, nem sequer um pé de erva mate, que faz parte do nosso símbolo, foi plantado. E que o pessoal desse uma olhada lá, porque tem árvores que estão crescendo de forma tortas, porque elas entortaram e não tem um pauzinho para segurar e está lá. Obrigado. Vereador Oscalino do Povo. Secretária Marilda, bem-vinda a essa casa, como sempre. É uma alegria falar sobre serviços públicos, a sua administração. O que eu quero dizer, ali na nossa região, o consórcio do Rio Pinheirinho é uma obra muito complexa, uma obra do governo federal, e as pessoas, é claro, questionam e cada um tem a sua forma. O que eu quero dizer com isso? Eles falam, poxa, cortaram as árvores e não corta a vegetação, o mato. Muito bem. Então, gostaríamos que aquele carinho seu pudesse ser uma agenda mínima para cortar, vamos imaginar, 3 vezes por ano, porque as outras avenidas estão sendo cortadas com frequência, e as pessoas estão muito atentas através das redes sociais, e elas mandam para a gente, fazendo comparativo, aqui não e aqui sim, porque é o cartão de visita. Então, estou fazendo um lembrete, tá? E parabéns, os cemitérios estão muito bem conservados. Eu visito muito e quero parabenizar. Muito obrigado. Presidente. Pois não, vereador Colpani. Uma informação. Sim. Do tempo regimental da sessão. O tempo regimental da sessão está em 1 hora e 54 minutos. O tempo é 3 horas. Ainda temos 1 hora e 5 de sessão. A sessão está suspensa para ouvirmos a secretária do Meio Ambiente. Ah, beleza. Não, que eu ia pedir prorrogação. Não há necessidade, vereador. Agradecemos a intenção de Vossa Excelência. Então, devolvemos a palavra à secretária para que possa responder os vereadores do último bloco e já fazer as suas considerações finais. O vereador Tito Zeglin, veja, sobre os bustos,
nós tivemos uma ação em conjunto com a Fundação Cultural de Curitiba, de retirada dos bustos em razão de muito vandalismo e roubo, realmente. Então, o processo foi de retirada para se fazer o restauro, instalar um mecanismo de segurança, e eles já começam a retornar agora para os locais onde foram retirados. Então, nós já teremos no Largo da Ordem, na segunda-feira, já a colocação de bustos, na Praça Santos Andrade, já na sequência, todos os que foram recolhidos para esse trabalho de restauro, e estamos fazendo um processo também com mecanismo de segurança para dificultar o roubo desses materiais, porque vendem muito barato, né, o material, e precisa ter uma forma de evitar que sejam retirados. Alguns estão sendo feitas réplicas também em resina, porque é um material que tem menos interesse para o roubo e vandalismo. Mas já começam a retornar, vereador. Com relação às árvores da Presidente Kennedy, eu vou verificar isso, né? Peço que o vereador nos passe e nos encaminhe o protocolo do pedido, e nós vamos verificar. Com relação aos cemitérios, nós também estamos já para o cemitério municipal em processo de licitação, mecanismos de segurança nos muros, para a gente ver, porque, como o vereador falou, não é só o portão fechado. O problema do portão é para que ter condições da própria Guarda Municipal hoje fazer um controle maior. Infelizmente, nós temos tido problemas de segurança para as pessoas que vão visitar, né, o cemitério durante o dia, e roubos e vandalismo, como foi o caso do Água Verde no último final de semana, né? Uma quantidade grande de túmulos vandalizados, e, felizmente, 2 deles foram presos pela Guarda Municipal. Então, essa é a tentativa de realmente conseguir garantir condições de segurança e reduzir esse problema. Vereador, terei prazer em atendê-lo, sim, pessoalmente. Eu quero dizer, a secretaria eu acompanho, nem sempre consigo atendê-los, faço um esforço para atendê-los sempre pessoalmente, nem sempre consigo. Mas nós temos um acompanhamento de todas as demandas dos vereadores, que eu verifico todos os meses se está sendo bem atendido, e todos os vereadores tem muitas demandas junto à secretaria, e nós temos atendido a todos sempre da melhor forma possível, sem nenhum tipo de distinção. Então, acredito que continuará sendo dessa forma. Com relação ao que o vereador Oscalino comentou, também, vereador, sem dúvida, o consórcio, a obra do Rio Pinheirinho, de outros rios que estão tendo intervenção, suscitam questionamentos por conta de intervenções, necessidade de remoção de vegetação, e as pessoas têm sempre uma demanda de cortar aquela vegetação que está nascendo na margem do rio, né? Só que nós temos aí um conflito com relação à proteção da lei federal das áreas de preservação permanente, que as margens do rio são consideradas áreas de preservação permanente. Então, quando é uma obra considerada de utilidade pública ou interesse social, é possível remoção de vegetação. Quando não, não é. Então, não é uma distinção que o município faz de que nesse local executa o corte, no outro não. Quando há obra de utilidade pública, é executado o corte. Quando não, nós temos os limites da lei federal que estabelece as áreas de preservação permanente. E aí até a roçada. Temos bastante demanda por roçada, e que nem sempre ela pode ser executada quando está em margem de rio. Eu acredito que, com relação aos cemitérios, também temos feito um esforço de garantir a manutenção, não só dos cemitérios, todos os espaços, né, parques, praças, enfim, que está sob nossa alçada. E quero agradecer, então, a atenção dos senhores, dizer que nós estamos à disposição para continuar esse diálogo, e estamos, exatamente, reforçar aí que temos audiência pública na segunda-feira, dia 19, a audiência faz parte do processo, mas ela não esgota a discussão. Então, tudo que os senhores tiverem de dúvidas, contribuições, críticas, estamos à inteira disposição para construir um modelo efetivo de avanço. Sabemos que um processo como esse, ele tende a ter muitas demandas, até mesmo judiciais, tem acontecido quando são processos licitatórios de um montante significativo de recursos, e isso às vezes dificulta muito o processo, mas faz parte do processo. O que a gente procura é construir um edital que ele seja o mais adequado assim, possível para a necessidade e atendendo integralmente a legislação. Os interesses econômicos nós temos que administrar, mas sempre buscando a garantia do atendimento do interesse público. E esse é o desafio que, então, nós estamos dando início agora com a audiência do dia 19, mais um grande desafio aí para a nossa região metropolitana. Então, muito obrigada a todos.